As pessoas não acreditam que existe um mundo espiritual das trevas. Nós sabemos que existe o reino de Deus, com anjos, arcanjos, querubins e serafins. Aqui na terra existe a família de Deus, os escolhidos do Senhor, aqueles que são chamados para fazer parte da família do Deus Altíssimo. E existem aqueles também que são instrumentos do diabo com seus demônios aqui na terra, de forma que há uma batalha permanente no mundo espiritual entre o diabo com seus demônios e aqueles que estão a seu serviço aqui na terra, contra Deus, contra o seu reino e contra o povo de Deus neste mundo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13 o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Este é um texto que alerta aos servos de Deus, aos escolhidos de Deus, para que se preparem para a guerra espiritual, a batalha contra o mal. Por isso que muitas vezes acontecem coisas conosco que não esperamos, somos pegos de surpresas, porque a todo momento o inimigo lança seus dados, suas setas, suas armas estão sempre apontadas para tentar nos atingir, nos prejudicar e nos destruir. Existe o reino de Deus e existe o império de Satanás. E Deus criou tudo com perfeição, mas Lúcifer se rebelou, conforme nós aprendemos no profeta Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Portanto, o inimigo, ele batalha contra Deus e o seu reino. Apocalipse capítulo 13, versículo 6 fala sobre isso. O inimigo também luta contra o povo de Deus. Lucas 22 e 31. Qual é a natureza da batalha espiritual? A Bíblia diz que o inimigo está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 fala sobre isso. Ele investe contra a vida dos servos de Deus para quê? Para roubar,
para destruir e para matar. Evangelho de João 10:10 fala sobre isso. A nossa tarefa é resistir ao diabo. O que nós encontramos como conselho em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Por isso que o conselho aqui do texto que nós lemos é que nós precisamos nos fortalecer em quem? No Senhor Jesus. Efésios 6:10. Contra quem nós temos que lutar? Contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, além de lutarmos contra o mundo e contra a nossa própria carne. Nesta batalha, quais são as nossas armas? O que temos à nossa disposição? As armaduras de Deus, cingindo os lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, com o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mediante a oração, vivendo vigilante na presença de Deus. Qual a nossa estrutura defensiva? Nós temos que resistir ao diabo. O Espírito Santo, ele habita em nós. É uma garantia de que fazemos parte do reino de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Aliás, os anjos, eles nos acompanham. Está escrito isso em Mateus capítulo 18, versículo 10. Eles recebem ordem ao nosso respeito. Isso nós podemos ler no Salmo 91, versículo 11. Eles estão ao nosso serviço. Hebreus 1:14. É o Senhor quem luta por nós. Isaías 12:2 promete isso para cada um de nós. Portanto, nestas batalhas espirituais, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Você pode ler Romanos 8:37. Mas eu quero concluir esta mensagem dizendo que Jesus, ele quando esteve aqui, garantiu para nós que temos o poder sobre os espíritos das trevas. Eis que vos dou poder sobre os demônios, poder para expulsar, poder sobre as enfermidades causadas pelos demônios, poder para ressuscitar os mortos, libertar através do nome de Jesus aqueles que estão sob o poder das trevas. É isso que nos garante a palavra de Deus, Atos 26:18, de forma que a nossa confiança nesta guerra espiritual, nesta batalha, está em estarmos com as armaduras de Deus para vencermos todo principado e potestade que investe contra a nossa vida. Compartilha esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.